Você já parou para pensar como ocorrem os níveis de organização dos seres vivos dentro da biologia? Eu sou o professor Caio Medeiros e te convido para essa aula. Bora lá! Galerinha, antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você aí que está assistindo o meu vídeo a se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para não perder novos vídeos, certo? Deixar o joinha já no início do vídeo para ajudar aqui, beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos que vão prestar vestibular, que estão no terceiro ano, ensino médio, primeiro, segundo, terceiro, ensino superior, certo? Quanto mais o meu canal crescer, mais vídeos eu vou poder soltar para ajudar vocês. Fechou? Bora lá para a aula. Fala, meus queridos e queridas! Hoje nós estamos aqui na aula de níveis de organização dos seres vivos. Galera, é interessante você assistir a última aula, tá aqui no card. Foi a nossa aula de introdução à biologia. Essas duas aulas, as de hoje e esse do último vídeo, elas se comunicam. É interessante você assistir, porém não vai atrapalhar você assistir essa. Então você pode terminar de assistir essa e ir lá assistir a outra. Fechou? Então bora lá. Olha só, hoje a gente vai começar aqui com os níveis de organização dos seres vivos. Galerinha, o que a gente estuda na biologia? O que foi o último vídeo, certo? Os seres vivos, certo? A biologia é o estudo da vida. Então, nós estudamos os seres vivos. Porém, na biologia a gente estuda desde um átomozinho até um organismo inteiro, galera. Certo? Isso aqui eu vou falar depois. Por enquanto, você precisa levar aqui até o organismo. Então, na biologia a gente estuda os seres vivos. A biologia é o estudo da vida, certo? Porém, a gente estuda lá de um átomo que vai até um organismo inteiro, galera. Como assim, professor? Olha só, presta atenção. Vou mostrar para vocês. Você já deve ter ouvido falar, na sua aula de biologia lá, a palavra amoctoso. Se não ouviu, tá ouvindo aqui agora. É sua vida essa palavra. Amoctoso. Olha só. Coloca no papel, é interessante você anotar, galera, esqueci de falar, é interessante você anotar tudo que eu vou falar aqui, certo? Bora lá. Olha só, você vai colocar no papel a letra A, M, O, C, T, O de novo, S e O. Você vai colocar essas palavras, vai formar a palavra amoctoso. E na frente dessas letrinhas que você colocou, você vai continuar a palavra. O que é a palavra? A primeira letra é átomo, certo? A gente vai estudar os átomos. O que são os átomos, galera? Galerinha, toda matéria é formada por átomos, certo? Então, um ser vivo não deixa de ser matéria, portanto, ele é formado por átomos, certo? Olha só, que interessante. Presta atenção. Quando a gente vai estudar, você vai estudar mais o átomo lá dentro da química, certo? Mas você precisa dela para estudar a biologia também, certo? Olha só, galerinha. Um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio. Eu não vou resumir muito, porque como eu disse, você vai estudar isso aqui na química. Mas você que está assistindo esse vídeo, eu garanto que você já sabe o que é um átomo, certo? Aqui eu só vou resumir. Olha só, um átomo de hidrogênio, um de carbono e um de oxigênio. Esses são os três principais, assim, você vai estudar, é praticamente eles. Você vai estudar dentro da biologia, certo? São eles. Esse aqui você precisa saber obrigatoriamente. Um átomo de hidrogênio, carbono e oxigênio, certo? Existem muitos outros, milhões. Mas esses aqui são os que você precisa saber. Fechou? Olha só, galera, vamos lá. Dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio vai formar o H2O. O que é H2O? A água, galera. Então a água, olha só. Duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio vai formar a água. Então olha que interessante. Uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio vai formar o quê? CO2. O que é o CO2? Dióxido de carbono, galera. Certo? Gás carbônico. É o gás que nós eliminamos ao expirarmos, certo? A gente vai estudar isso lá no sistema respiratório. Então, o dióxido de carbono, o gás carbônico, é o CO2, certo? Formado por uma molécula de carbono, duas de oxigênio. Fechou? Certinho. Olha só, agora tem a molécula de IO2. O que é a molécula de IO2? Dois átomos de oxigênio. O que é O2? Oxigênio, galera. Oxigênio é a nossa vida, né? Sem ele a gente não viveria, certo? Então, a gente inspira o oxigênio e expira o dióxido de carbono, que é o CO2, certo? A gente vai estudar mais detalhadamente isso no sistema respiratório. Então, olha só, galera.
Continuando aqui, você viu que os átomos se juntam e formam as moléculas, certo? Olha só aqui, você viu. Então, a partir das moléculas se formam as organelas. Então, olha só, de um átomo, da junção dos átomos são formadas as moléculas e da junção das moléculas são formadas organelas. O que são organelas, galera? A gente tem uma aula específica para isso, tá? Aqui no card eu vou deixar também as organelas citoplasmáticas ou celulares. Você vai ouvir vários nomes, mas o que que é? Imagina uma indústria em que lá dentro existem os funcionários que cada um tem uma função lá dentro, certo? Para produzir alguma coisa específica. Essa é a nossa célula, certo? Existe a nossa célula, que a gente já vai estudar ela aqui, a nossa célula. Dentro da nossa célula existem os funcionários, que são as organelas, cada uma trabalhando, produzindo proteína, produzindo lipídios, certo? Digerindo substâncias estranhas. Então, isso são as organelas, certo? Elas são os funcionários da nossa indústria, que é a célula, certo? Então, olha só, você viu que a junção de átomos formam moléculas, e a junção de moléculas formam as organelas. Quais dá um exemplo de organelas, professor? Olha só, um exemplo de organela bem famoso é o que a gente chama de HAIR, tá abreviado aqui, mas a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, certo? Ou a gente também tem outro, o retículo endoplasmático liso. Nós temos esses dois aqui, mais muitas outras organelas, certo? Não vou comentar delas aqui porque a gente tem uma aula só dela, tá aqui no card, beleza? Então, HAIR ou HEL, certo? Retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático liso. Olha só, voltando, você viu que a junção de um átomo, de átomos, formam moléculas, a junção de moléculas formam as organelas, e a junção de organelas formam o quê? O quê? A célula, galera, que a gente acabou de falar. Imagina uma célula como uma indústria gigante. E dentro dessa indústria existem os funcionários. Agora joga isso aqui. A nossa célula e as organelas são os funcionários da célula, certo? Elas que vão trabalhar ali dentro. Fechou? A célula é a menor unidade viva de um organismo vivo, certo? De um ser vivo. Então, uma célula é a menor parte de um ser vivo, certo? Elas são vistas a partir de microscópios, certo? Eletrônicos ou ópticos, dependendo, algumas só eletrônicos, certo? Ópticos não são capazes de enxergá-las através do microscópio óptico. Então, a gente vai estudar mais ela na nossa aula de citologia. Fechou? Vamos continuar aqui. Átomos, moléculas, organelas, células. A junção de células, nós temos bilhões de células no nosso corpo. Elas se juntam e formam os tecidos, galera. A gente vai estudar os tecidos na aula de histologia. Fechou? Então, olha aqui. Nós temos 4 tipos principais de tecidos. São eles: tecido conjuntivo, tecido epitelial, nervoso e muscular. É claro que dentro desses existem ramificações, que a gente vai estudar cada um em específico, mas principalmente são esses 4, certo? Conjuntivo, epitelial, nervoso e muscular, certo? O conjunto de células formam os tecidos, certo? O conjuntivo, epitelial, nervoso, que existem os neurônios no nosso sistema nervoso, muscular, que são os nossos músculos, certo? Então, olha só, átomos, moléculas, organelas, células, tecidos. E quando nós juntamos os tecidos, galera, os tecidos eles se juntam e formam os órgãos, galera. Mas o que são órgãos, professor? Olha só, quando a gente junta os tecidos, formam os órgãos. Os órgãos é o quê? Pulmão, coração, estômago, certo? Então todos esses são órgãos formados por tecidos que a gente vai estudar. Eles são revestidos por tecidos. Os tecidos se juntam e formam os órgãos. Pulmão, coração, estômago, pâncreas, certo? Todos esses são órgãos. Existem vários órgãos. A gente vai estudar esses órgãos no que a gente chama de fisiologia, uma matéria, certo? Olha só. Saindo aqui então dos órgãos, vamos começar tudo de novo. Olha só. Os átomos se juntam e formam moléculas. As moléculas se juntam e formam as organelas. As organelas, por elas, se juntam e formam as células. As células se juntam mais ainda e formam os tecidos. Os tecidos se comunicam com os outros e se formam os órgãos. Os órgãos se juntam e formam o que a gente chama de sistema, galera. Essa é a parte que eu mais amo na biologia. A gente estuda a fisiologia humana, certo? Não só a fisiologia humana, fisiologia comparada também.
dos outros animais, mas a fisiologia humana. O que é o estudo da fisiologia humana, professor? A gente vai estudar os seus sistemas, o sistema cardiovascular, seu coração, que leva sangue para todas as células do seu corpo, o nosso sistema respiratório, que leva oxigênio para todos os nossos tecidos e joga gás carbônico fora. Joga gás carbônico fora, certo? E o nosso sistema endócrino, trabalho do estudo dos hormônios, que controlam várias reações no seu corpo, certo? Então esse é o estudo da fisiologia. A gente vai estudar os sistemas, um conjunto de órgãos formam um sistema. Como assim, professor? No sistema cardiovascular, o principal órgão que a gente estuda, que a gente aprofunda os estudos nele, é o coração. O coração, ele é a bomba do seu corpo. É uma bomba que lança sangue para todos os tecidos do seu corpo. O sangue, portanto, é um tecido que a gente vai estudar também, é um tecido sanguíneo que leva oxigênio e várias outras substâncias para todas as suas células. Então, essa é a junção dos órgãos, formam os sistemas, galera. Estou até ansioso aqui, eu gosto muito dessa matéria. Olha só. Vamos lá então. Agora, saindo de sistema, a gente vai para um organismo. Galera, olha só. Vamos voltar aqui. Olha só, você está anotando, eu espero que você esteja. Olha só. Átomo. Olha só, a gente já estudou de átomo até um sistema. Então, quando se juntam sistemas cardiovascular, endócrino, respiratório e vários outros sistemas que a gente vai estudar, nós formamos, até que enfim, um organismo inteiro, galera. Então, olha só, eu resumi para vocês. A gente estudou de um átomozinho só de hidrogênio, carbono e oxigênio, até formar um organismo. Então, olha só, eu sou um organismo inteiro formado. Possuo células, tecidos, átomos, tudo em mim, certo? Então, eu sou um organismo inteiro. A partir daqui, galera, olha só. Nos átomos, certo? A gente vai estudar lá na química, mas também na bioquímica, na biologia. As moléculas a gente vai estudar também bastante na bioquímica. As organelas a gente vai estudar na citologia, juntamente com a célula. Nos tecidos a gente vai estudar histologia, uma matéria também dentro. Nos órgãos a gente vai estudar dentro do sistema, que é a fisiologia humana, certo? É os sistemas cardiovascular, endócrino, respiratório e muitos outros. E o organismo a gente chegou aqui. Vamos parar aqui, galera, olha só. A gente parou aqui, em organismo. Beleza, professor. Então eu estudei, eu vi que um átomo se junta com moléculas, eu vi que um átomo se junta com outros átomos e formam moléculas. Eu vi que as moléculas se juntam com outras moléculas e formam organelas. Eu vi que organelas se juntam com outras organelas e formam a célula. Eu vi que as células se juntam com outras células e formam um tecido. Eu vi que os tecidos se juntam com outros tecidos e formam os órgãos. Eu vi que os órgãos se juntam com outros órgãos e formam um sistema. E esses sistemas por si só formam um organismo. Certo? Então olha só. Eu sou um organismo, você é um organismo. Um animal que você tem, seu cachorrinho que você tem é um organismo. Agora vamos estudar como que esse organismo ele vive na sociedade. Vamos estudar como que ele mora, onde que ele mora, o que ele faz na sociedade, qual a função dele, qual o tempo de reprodução dele, quanto tempo ele vive, certo? A gente vai partir aqui. Galera, você sabe o que é a população? O que é a população? Presta atenção nesse conceito e anota. Eu não escrevi aqui porque eu quero que você anota me ouvindo. Uma população é um conjunto de seres de mesma espécie que vivem em um determinado local, em um determinado tempo. Cuidado com esse tempo, olha só. Esse tempo, ele não pode exceder o tempo de vida do indivíduo. Como assim, professor? Imagina que você vai estudar abelhas. Abelhas, elas não vivem muito, galera. No máximo um mês ou até menos que isso. Se você for estudar uma abelha, você vai estudar uma população de abelha. Você vai estudar em um mês uma população de abelha. Se você for estudar em 2 meses, você não vai estudar só uma população de abelha. Porque esse tempo excedeu o tempo de vida de uma população de abelha. Você entendeu? Então, olha só. Quando você vai fazer um estudo, o tempo que você vai fazer o estudo não pode exceder o tempo de vida da população. Então, imagine que você vai estudar um ser humano, você vai fazer um estudo da população de Goiânia. Você não vai fazer um estudo de 200 anos, porque ninguém vive 200 anos. Você vai fazer um estudo de um tempo, um período menor que a expectativa de vida, certo?
Conseguiu entender, galera? É isso. Então, olha só, saindo aqui da população, a gente vai para a comunidade. O que é uma comunidade? Uma comunidade é um conjunto de populações. Você vai estudar a comunidade de Goiânia. Vamos jogar do início. Você vai estudar a população de pessoas em Goiânia. Então, olha só, a população. Você vai estudar a população de pessoas. Agora você vai estudar a comunidade de Goiânia. O que é a comunidade? Conjunto de populações. Você vai estudar os seres humanos, você vai estudar os mamíferos, você vai estudar os fungos, as bactérias. Você entendeu, galera? Você entendeu? Então, olha só. Populações, certo? Seres de mesma espécie, em mesmo local, em determinado tempo. Certo? Agora, uma comunidade é o conjunto de várias populações. Você vai estudar várias populações. Você vai estudar os seres humanos, você vai estudar os fungos, as bactérias, os mamíferos. Então, você entendeu, galera? Fechou? Olha só, saindo aqui de comunidade, a gente vai para ecossistema. O que é ecossistema, galera? O estudo que a gente vou mostrar para vocês que a gente está estudando na ecologia. A ecologia estuda a relação entre os seres vivos com os próprios seres vivos e a relação destes com o meio ambiente. Então isso é ecologia. Quando a gente estuda ecossistema, a gente vai colocar todas as populações, todas as comunidades em conjunto com fatores abióticos. O que são fatores abióticos, galera? O que são? Chuva, temperatura, certo? Então é isso, clima de região. Então um ecossistema é a junção de fatores bióticos com abióticos. Fatores vivos e não vivos. Chuvas, os animais, os seres vivos que vivem ali. Chuvas, certo? Então sol, temperatura. Então isso é o ecossistema. Você entendeu, galera? Você conseguiu entender? Então isso é o ecossistema. Agora, saindo de ecossistema, a gente está na biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é a parte do planeta Terra em que há vida, galera. O nosso planeta Terra, a parte em que há vida no planeta, isso é a biosfera. Então, fechando aqui, o que a gente estuda em população, comunidade e ecossistema, galera? A gente estuda a ecologia. A ecologia é a principal, é a matéria que mais cai. Ultimamente está caindo e mais cai. Sem cair no Enem, foi a ecologia. Você percebeu, você deve estar atualizado, certo? Assistindo a TV, o desastre que está acontecendo no nosso querido, perfeito Pantanal. A tristeza que é assistir aquelas reportagens com vários animais mortos, sofrendo, pedindo água. Um dos biomas mais lindos que a gente tem aqui, certo? No nosso Mato Grosso. Ele está sendo destruído pela devastação, certo? Pelas queimadas. Eu finalizo o vídeo falando isso, certo? Dessas queimadas que estão ocorrendo lá no Pantanal. Várias queimadas. Galera, a queimada, ela pode acontecer sim, de forma subitamente. Ela acontece sim, certo? Brasa queimando embaixo do solo, o clima quente, pode acontecer sim as queimadas. Mas 90% das queimadas que ocorrem aqui na Terra são resultados de ações humanas. Então eu finalizo esse vídeo pedindo para vocês tenham mais consciência com o nosso planeta. Porque toda ação tem uma reação. A gente saindo aqui para a física. Toda ação tem uma reação. E o planeta está começando a reagir. Eu queria finalizar esse vídeo, então, falando dessas queimadas do Pantanal, essa reação que o planeta está tendo. Gostaria de pedir para vocês, tenham mais consciência. Tenham mais consciência com o que vocês fazem no planeta, porque ele está reagindo. E pode ser que seja tarde demais, quando a gente perceber. Finalizamos aqui então mais uma aula. Eu queria agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Eu queria agradecer muito você que assistiu o vídeo até aqui. Eu queria pedir para você deixar o joinha, se você não deixou no início do vídeo. Eu queria pedir para você se inscrever no canal, para você ativar o sininho quando chegar vídeo novo, você ir lá e assistir. Agradeço muito você que ficou até aqui, até esse final do vídeo, quis assistir a aula, me acompanhou e vai me seguir agora nas redes sociais. Está aqui na descrição e está aparecendo aqui na tela, você vai lá. Chama Bioquimicamente, meu Instagram, é o meu projeto, onde lá eu posto todas as matérias. Em tempos de quarentena, de pandemia, eu ajudo alunos, eu posto matérias, fotos de matérias de
de outras matérias, não só de biologia, mas dou ênfase para biologia, mas posto também de outras matérias para ajudar vocês alunos, certo? Que não tem condição. Então, vai lá no meu Instagram, segue lá, tá aqui na descrição, tá aqui na tela, fechou? Até a próxima aula, galerinha!